Olá, amigos do canal Conf, sejam bem-vindos. Hoje, 28 de abril, e o dia já chega cheio de notícias. Trago para vocês aqui também a medida provisória 1046 de 2021. Nós vimos ainda hoje a medida 1045, que institui novamente a permissão para a interrupção dos contratos de trabalho, suspensão do contrato de trabalho ou redução parcial da jornada de trabalho. E agora tem a MP 1046, que traz alternativas, o governo permitindo alternativas para o enfrentamento da crise da Covid. Vamos lá, quais são essas alternativas? Então, as alternativas trabalhistas trazidas aqui, elas têm um prazo de 120 dias, ok? Podem ser adotadas pelos empregadores por até 120 dias, podendo ainda serem prorrogadas pelo governo por mais 120. Mas tem que aguardar, por enquanto, 120 dias. As medidas adotadas são o teletrabalho, a antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, aproveitamento de antecipação de feriados, banco de horas, suspensão de exigências administrativas em saúde e segurança no trabalho e o diferimento do recolhimento do fundo de garantia, ok? Então, são esses os itens da medida 1046. Vamos passar ponto a ponto deles aqui, nos itens mais importantes. Então, olha lá, teletrabalho. O empregador poderá, a seu critério, durante 120 dias, alterar o regime de trabalho de presencial para teletrabalho, né? Que é o trabalho feito em casa, em outro local, que não o presencial. E também pode alterar do teletrabalho para o presencial. Essa alteração deverá ser notificada ao empregado com antecedência de no mínimo 48 horas por escrito ou por meio eletrônico, ok? Então, podem adotar o teletrabalho as empresas de maneira geral. Segundo ponto, antecipação de férias individuais. Olha lá, o empregador que quiser fazer informará o empregado durante o prazo de 120 dias sobre a antecipação de suas férias com antecedência de no mínimo 48 horas por escrito ou por meio eletrônico. Ele tem 120 dias para antecipar férias se quiser. Não poderão ser gozadas essas férias em períodos inferiores a 5 dias corridos e poderão ser concedidas por ato do empregador, ainda que o período aquisitivo a elas relativo não tenha transcorrido. Pode antecipar. Empregado e empregador poderão, adicionalmente, negociar a antecipação de períodos futuros de férias por meio de acordo individual escrito. Então, ele pode antecipar também outros períodos de férias. Acordo individual. Os trabalhadores que pertençam ao grupo de risco do coronavírus serão priorizados para gozo de férias individuais ou coletivas. E o empregador poderá, durante esse prazo de 120 dias, suspender férias, licenças não remuneradas de profissionais da área de saúde ou daqueles que desempenhem funções essenciais. Para isso, precisam comunicar para eles de forma formal, por escrito ou por meio eletrônico, com antecedência de 48 horas. Outro ponto aqui, o adicional de 1/3 relativo às férias concedidas durante o período, de até 120 dias, poderá ser pago após a sua concessão, a critério do empregador e até a data que é devida à gratificação natalina, ok? Pode pagar depois o terço. A conversão de 1/3 do período de férias em abono pecuniário dependerá de anuência do empregador, tá? E o pagamento também poderá ser feito até a gratificação natalina. Agora, férias coletivas. Olha lá, o empregador poderá, a seu critério, durante o prazo de 120 dias, conceder férias coletivas a todos os empregados ou a setores da empresa e deverá notificar o conjunto de empregados afetados por escrito ou por meio eletrônico, com antecedência de 48 horas.
hipótese essa que não se aplica o limite máximo de períodos anuais e o limite mínimo de dias corridos que estão previstos na CLT. Ficam dispensadas a comunicação prévia ao Ministério da Economia e a sindicatos. Pode dar as férias coletivas, não há problema. Outro ponto, aproveitamento e antecipação de feriados. Os empregadores poderão, durante esses 120 dias, antecipar o gozo de feriados federais, estaduais, distritais e municipais, incluídos os religiosos, e deverão notificar por escrito ou por meio eletrônico os empregados beneficiados com antecedência de no mínimo 48 horas e com a indicação de quais feriados que ele está antecipando. Banco de horas. Olha lá, ficam autorizados durante 120 dias a interrupção das atividades pelo empregador e a constituição de regime especial de compensação de jornada por meio de banco de horas, em favor do empregador ou do empregado, estabelecido por meio de acordo individual ou coletivo escrito, para compensação no prazo, atenção, de até 18 meses, contado da data de encerramento dos 120 dias. Então, durante 120 dias, pode fazer banco de horas, acabou 120 dias, mais 18 meses para compensar. A compensação de tempo para a recuperação do período interrompido poderá ser feita por meio de prorrogação da jornada de trabalho em até 2 horas, não podendo exceder a 10 horas diárias, ou realizada nos finais de semana, observando sempre os critérios da CLT. A compensação de saldos de horas poderá ser determinada pelo empregador, independentemente da convenção coletiva ou acordo individual coletivo. Então, atenção a isso, hein? Não precisa de acordo e coletivo ou individual ou convenção coletiva. Outro item, suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde. Olha lá, fica suspensa durante 120 dias a obrigatoriedade de realização de exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto os exames demissionais dos trabalhadores que estejam em regime de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância. Então, para esses, está suspenso. Fica mantida a obrigatoriedade de realização de exames ocupacionais e de treinamentos periódicos aos trabalhadores da área da saúde e auxiliares com efetivo exercício em ambiente hospitalar, inclusive com prioridade na realização de testes do coronavírus. Os exames serão realizados no prazo de 120 dias contados da data do encerramento dos 120. Então, você não precisa realizar os exames para esse grupo que eu mencionei durante os próximos 120 dias. E quando acabar os 120 dias, eles têm mais 120 dias de prazo para fazer o exame. Os exames médicos ocupacionais periódicos dos trabalhadores em atividade presencial, que já estão vencidos, poderão ser realizados no prazo de até 180 dias, da data do seu vencimento. Então, se você estiver no trabalho presencial durante 120 dias vencer, você pode, então, do vencimento, contar mais 180 dias para atualizar. Agora, na hipótese do médico coordenador do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional considerar que a prorrogação representa risco para a saúde do empregado, ele pode exigir ou indicar a realização. O exame demissional poderá ser dispensado caso o exame médico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 180 dias. E fica suspenso pelo prazo de 60 dias, contados da data desta medida provisória, ou seja, 27 de abril, a obrigatoriedade de realização de treinamentos periódicos e eventuais de atuais empregados, previstos em normas de segurança do trabalho, de segurança e saúde do trabalho. E esses treinamentos deverão ser realizados no prazo de 180 dias, contando o encerramento dos 120. Então, não precisa fazer esses treinamentos. Quando vou passar os 120 dias, conta mais 180 dias e aí tem que fazer. E o último ponto aqui, que eu acho que aqui é um dos principais para os empresários, diferimento do recolhimento do fundo de garantia. Então, olha só, fica suspensa a exigibilidade de recolher o fundo de garantia pelos empregadores
referente às competências de abril, maio, junho e julho, que terão vencimentos em maio, junho, julho e agosto, ok? Essa suspensão de pagamento do fundo de garantia independe de número de empregados, regime, tributação, natureza jurídica, ou seja, é para todo mundo. Mas atenção às regras. Os depósitos das competências de abril, maio, junho e julho deverão ser feitos de forma parcelada em 4 parcelas mensais a partir de setembro. Ok? Então, não paga abril, maio, junho e julho. Em setembro começa a pagar. Então, em setembro pagará o de abril, em outubro o de maio e assim por diante. Agora, atenção. Para usufruir desse benefício, o empregador, atenção agora, fica obrigado a declarar essas informações até 20 de agosto de 21. Ele vai ter que transmitir essas informações. E essas informações constituirão declaração de reconhecimento de crédito dos trabalhadores e confissão de débito dos empregadores. Os valores que não forem declarados até esse prazo serão considerados atrasados e incorrerão em multa. Então tá aí, eu preferi fazer um vídeo um pouquinho mais longo, mas explicando essa medida provisória que eu acho de extrema importância para os empresários. Medida provisória 1046 e traz alternativas trabalhistas para enfrentamento da Covid durante o prazo de 120 dias. E aí, você gostou do nosso vídeo? Deixa um like. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal para continuar aí nos acompanhando. Ative o sininho. Até mais.